tem tanto ou mais hoje. O Flamengo hoje, atualmente, nesse recorte de 2019 para cá, talvez ele seja o time mais copeiro do Brasil junto com o Palmeiras, mais que o Grêmio. Pro Grêmio conseguir chegar em decisões de Copa hoje é muito mais difícil. E o Renato foi muito sincero, também conhece bem o outro lado do Flamengo. É um time com jogadores... O quarteto é de 2019. Ontem talvez tenha sido o jogo do Flamengo pós-2019 mais parecido com 2019. O Mengão Malvadão voltou! E galera, vamos ver aqui agora o que a imprensa esportiva está falando do nosso Flamengo. Flamengo implacável nas Copas. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a deixar o like, a se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Separei para vocês aqui um corte do F90 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link na descrição como créditos. ESPN, canal aqui do YouTube. Tá feliz? Tá rindo à toa? Eu tô, cara. Tô feliz, rindo à toa. Que quinta-feira, hein? Que semana, hein, galera? Rapaz do céu. E sábado tem mais, hein? Flamengo contra o Atlético Mineiro. Vamos lá então pro vídeo, cara. Sem enrolação, vamos lá. Eu gosto assim, direto ao ponto. Simbora. Deixa eu voltar aqui. Roubada do Wesley, que sai nesse gol aí do Gabigol, o primeiro do jogo. Não sei o segundo, né? Mas a roubada do Wesley que diz muito sobre o que é o time de São Paulo. Pressionar, pressionar, pressionar para acelerar. Pressiona, acelera no Bruno, do Bruno pro Gabriel. E aí eu acho que começa a mexer num outro componente. O Bubu fala muito da mística, da questão que pode ir além do campo. Olha o Bubu. Porque quando você pega ali num mata-mata no Sul, uma bola que o Bruno escapa e coloca pro Gabigol, e o Gabigol chega finalizando, você começa a mexer com muitos componentes, né? Saudosistas, talvez, de um Flamengo que deu muito certo. Aquela enfiada do Bruno pro Gabriel no Beira-Rio em 2019, uma dupla Bruno e Gabriel funcionando muito bem, de um Flamengo que vinha, eu não concordava, mas que vinha até de algum questionamento pelo que tinha sido o desempenho no fim de semana contra o América Mineiro. E aí o Flamengo começa a mandar no jogo. Acho uma partida muito boa do Flamengo. Não fosse esse início de jogo, não fosse o pênalti perdido pelo Gabigol, próximo ali de algo irretocável. Acho que o teto é alto, mas uma partida muito, muito, muito boa. Acho que a coisa está muito encaminhada. Extremamente. Muito encaminhada pelo que o Flamengo é capaz de fazer em Copas, e isso verbalizado pelo São Paulo ontem, né? A frase que ele fala até. Ele fala, eles se ligam mais. Exatamente. Jogos de Ninguém Copa. Tá mais achando. Agora o cara falou. Muito pelo que o Flamengo se mobiliza em Copas, muito pelo que o time do Renato tem de dificuldade contra esse Flamengo, e aí entra o componente do Maracanã, a vantagem, como o Renato se porta na coletiva ontem. Acho que está muito bem encaminhado. De um lado, a gente já sabe quem é o finalista, William. É isso aí. Tá vendo? Concorda, Price? Porque assim, o Grêmio tem que fazer 3-0 do Maracanã ou 2-0 para levar para os pênaltis, né? Tarefa ingrata. 2 jogos esse ano entre as duas equipes, 3-0 no Maracanã, onde o Grêmio até atuou bem, mas tomou 3-0. E ontem, 2-0 com Soares e tudo. Tudo bem, Price? Boa tarde, William, Bubu, Pedro. Tudo bem? Assim, e esse jogo do brasileiro que demonstra a dificuldade, né? Mesmo o Grêmio jogando bem, o Flamengo venceu, né? E assim, eu vou na linha do que o Renato falou. Se a gente pegar os times que subiram no passado, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, o Grêmio é o único que está lá em cima. O Cruzeiro está em 11º, 12º, Bahia e Vasco estão lá embaixo. Futebol não se faz do dia para a noite. O Flamengo não montou esse grande time do dia para a noite, o Palmeiras não montou o grande time do dia para a noite. Foram anos de construção. E o Grêmio, a construção do Grêmio começou no passado, que nem o Renato falou, 8, 9 meses. Eu acho que já foi um baita caminho andado. É difícil falar isso pro torcedor, porque o torcedor é passional. O torcedor não quer saber se o time tá na segunda divisão ou subiu esse ano para a primeira. Ele quer ganhar. Só que se a gente pegar as duas realidades hoje, de Flamengo e de Grêmio, são muito diferentes. Tanto na questão econômica, e isso não vai mudar porque o potencial de gerar receita do Flamengo é muito maior que o do Grêmio. Mas em termos de maturidade de time, de construção de time, o Renato vai pegar esse time aí, boas contratações no meio campo, né? Trouxeram bons jogadores. Ano que vem, provavelmente, se o Grêmio continuar um trabalho do jeito que está fazendo, vai trazer mais 2, 3 peças que vão se encaixando no time, e aí o Renato vai montando um time, e aí ano que vem, dentro de uma normalidade, o time vai estar mais forte. Mas esse ano, o Flamengo é muito superior, se traduziu em números no jogo, e tem que ser realista mesmo, é muito difícil o Grêmio conseguir
reverter esse resultado, além de ter que fazer 2 para levar os pênaltis ou 3 para passar, não pode tomar gols. Exatamente. Então, assim, é difícil. É uma situação bem complicada. Mas eu acho que, pensando em planejamento, em médio prazo, o Grêmio está conseguindo fazer um trabalho assim, até dando uma resposta mais rápida do que eu imaginava. Por isso que eu falo, nunca duvide do Flamengo, cara. Antes do jogo, o Flamengo estava sendo bem questionado, criticado, né? Agora só elogios depois do jogo. A questão é pensar, né? Quantos jogos sob o comando do Sampaoli o Flamengo passou em branco? Tem aquele 4-0 para o Bragantino, né? E tô tentando lembrar aqui algum outro jogo que o Flamengo tenha passado em branco, mesmo perdendo, empatando, sempre faz gol. Então já dificulta mais ainda pro 0-0 contra o Fluminense, né? E uma coisa é Exatamente. ganhar de 2-0, jogo para ganhar de 2-0. Então, assim, é complicado. Saiu barato pro Grêmio ontem, Bubu? Só 2-0? Tudo bem? Tudo legal. William, Praz, Pedro, fã de esporte. Saiu barato, né? Aliás, o meu fichamento ontem também saiu barato, porque eu dou só 6-4 pro Flamengo. Foi o único aqui que apostei Você teve na a vitória do oportunidade, Flamengo. eu achei ontem que você ia meter um Eu tive all-in. a oportunidade de meter um 7-3, um 8-2, mas como eu tô humilde demais, eu botei só 6-4. Mas fui o único que dava o favoritismo para o Flamengo. E agora, é claro, aí todo mundo vai lembrar que é o melhor elenco da América do Sul, o que o Sampaoli falou vendo? agora, de que é um time que é copeiro, eu já falei ontem também. O Grêmio tem a fama de copeiro, esse time é cascudo, jogadores experientes, Falou vitoriosos, crescem nesse tipo de confronto. Então, uma arma da mística copeira, a Copa do Brasil do Grêmio, contra esse Flamengo não adianta nada. Então a mística ontem não funcionou. Eu me perdi agora. Agora, né? Não, a mística é que ontem você não entendeu o que eu falei. funcionou. Ontem eu Vamos lá. falei, o Grêmio tem isso aí, só que o Flamengo anula. O Flamengo tem tanto ou mais hoje. O Flamengo hoje, atualmente, nesse recorte de 2019 pra cá, talvez ele seja o time mais copeiro do Brasil junto com o Palmeiras. Mais que o Grêmio. Pro Lógico Grêmio que é. conseguir chegar em decisões de Copa hoje é muito mais difícil. E o Renato foi muito sincero, que também conhece bem o outro lado do Flamengo. É um time com jogadores... O quarteto é de 2019. Ontem talvez tenha sido o jogo do Flamengo pós-2019 mais parecido com 2019. Aí você vê, não tinha Davi Luiz, não tinha Pulgar... Gerson. O Gerson, Ayrton Lucas, que pra mim deveria ser titular e seria se não tivesse sentido o joelho, joga o Felipe Luiz, o cara vai lá e deita e rola ali, sabe? Constrói o jogo. O Sampaoli, como alguns técnicos gostam de trabalhar, de Cruyff, a Guardiola e tal, ele fala, a gente se defende pela posse. A qualidade é tão grande que o Flamengo inibiu o Grêmio, impediu qualquer pressão depois do Grêmio, trocando passes, mantendo a bola, o controle do jogo. Às vezes passes laterais, só para você ter o controle e não ser atacado. Quem joga é quem tem a bola. Quem não tem a bola que tem que correr atrás. Foi o que o Grêmio fez. O Flamengo, de certa forma, botou na roda. E claro que no final ainda ficou mais fácil quando teve um jogador a mais com a expulsão do Kahneman. Só que mesmo 11 contra 11, a diferença já era gritante. E é cavalar para qualquer outro. Então o Flamengo, eu vou falar aqui que o Flamengo estava na final, já estava falando quase que ontem, antes do jogo. É lógico que o Flamengo está na final. Né? O Grêmio tem que tentar se despedir da competição agora com dignidade. E tem do outro lado, que a coisa ainda está indefinida, aliás, eu até mudaria a tabela, viu? Televisão, sei que tem muita coisa investida, porque o São Paulo e Corinthians no Morumbi é 7h30 da noite. E o jogo, em tese, o que vem depois, que é o grande jogo... Seria o jogo mais Grêmio. nobre. É o jogo mais nobre pro Brasil inteiro ver Flamengo e Grêmio. Acho que hoje nem gremista muito vai ver o jogo ali e tal, mas assim, sabe, o flamenguista também já vai ver meio assim, já tô pensando em Corinthians ou São Paulo na final. O jogo muito mais legal, a semifinal, que ainda existe uma disputa, ainda existe uma interrogação, é São Paulo e Corinthians. Então eu inverteria, botaria o Flamengo e Grêmio 7h30 e botaria no Morumbi 9h30 São Paulo e Corinthians para ver quem vai ser potencialmente o vice-campeão da Copa do Brasil. Eu ia te perguntar isso. Se o Corinthians vai para a final, ele vai ser 2 vezes vice-campeão, vai perder 2 títulos da Copa do Brasil seguidos pro Flamengo. E se o São Paulo for, tem cara que tá questionando. Cara, o Mengão é o favorito, desculpa, abraço, talismã da Ninguém nação. faz frente para esse Flamengo. Cara, nem o Flamengo Corinthians, é muito melhor que os outros. Nem São Paulo, nenhum dos dois tem condição de ganhar. Aí você vê, o Corinthians tá chegando agora, desembarcou o Lucas Veríssimo. São Paulo a gente vai falar, pode chegar o Rames Rodrigues, Lucas Moura. Estão falando aí que pode chegar, tal. Cara, mesmo se acontecer isso, ainda o Flamengo tá léguas na frente, né? Não precisa nem chegar o Claudinho, o Wendel, sei lá quem mais pode chegar aí nesse time do Flamengo. O Flamengo é muito superior. O time reserva do Flamengo é capaz de ganhar uma Copa do Brasil, entendeu?
é capaz de ainda ganhar o Brasileiro. Se tem um time que a gente ainda acredita que possa tirar o título do Botafogo, é o Flamengo. Se entrar com esse foco das Copas no campeonato de pontos corridos... Não sei quem deu a declaração falando que é cascata, é isso. O Thiago Maia. Falou Só que o Sampaoli falou o contrário na coletiva. O Sampaoli foi muito claro. Então, muito claro. Mas é porque... não é que o jogador assim fala assim, contra o América no Brasileiro eu não vou jogar nada. Contra o Grêmio na Copa do Brasil semifinal, eu vou jogar tudo. A chavinha não é exatamente essa. O Praz pode falar melhor sobre isso aí. A chavinha não é exatamente essa. Mas é que o brasileiro de pontos corridos te permite uma recuperação. Você tem tantos pontos, tantos jogos. E o jogador, quando ele é grande, ele sabe a partida que é importante. Por isso que tem jogador que cresce em clássico, não precisa ser decisivo. Mas o ano passado o Flamengo não conseguiu essa recuperação, né? Ele resolveu optar por reservas. O que eu achei uma decisão errada, e muito flamenguista concorda. Por quê? O Flamengo, quando o Dorival assumiu, o Flamengo passou a ser o grande time do brasileiro. O Flamengo fez uma arrancada e foi encurtando diferenças. Era o time mais vistoso. Era o time mais vistoso e estava encaixado, o Flamengo estava voando. E aí, quando chega o jogo contra o Palmeiras no Allianz, que era o jogo para você virar... joga tudo ali. Se ganhou do Palmeiras no Allianz, continua na briga pelo título brasileiro. Perdeu do Palmeiras no Allianz... A distância não era curta. Não, mas assim... Em nenhum momento nessa arrancada digamos a distância foi de 3 pontos. Se ganha do Palmeiras, quanto ia ficar? Em 6 pontos, se eu não me engano? Eu acho que era 10 para 7 ou 9 para 6, um negócio assim. Então, mas assim, permitiria sonhar. Você tiraria 3 pontos do líder. É mais ou menos como se tivesse agora um Flamengo e Botafogo, que vai ser mais ou menos no começo do segundo turno. Flamengo e Botafogo. O Flamengo vai com tudo, vai com força máxima. Ganhou do Flamengo, encurta a diferença e continua sonhando com o brasileiro. Perdeu do Botafogo, a diferença aumentou ainda mais, aí de fato esquece o brasileiro e vai pensar nas Copas. Só que o Flamengo investiu e ainda pode fazer a maior janela da história de um clube brasileiro para ganhar os 3 torneios. Então o Flamengo é o disparado, é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. E na Libertadores tem um caminho que eu acho que é bem considerável para pelo menos chegar de semifinal. Então não tem o que discutir. A sinceridade do Renato diz tudo ontem. Né? Só que assim, a gente é muito resultadista, né? Na hora que dá o resultado fala assim, não, agora o Flamengo é muito superior, não dá, tal. A gente já sabia disso ontem. Então a gente fica com um pouco de receio. Não, mas contra o América não foi isso. O problema do Flamengo... Não necessariamente a gente sabia disso. Porque quando a gente fala que a atuação do Flamengo às vezes parece que vai e não vai, vai e não vai. Quando a gente fala ontem que a atuação do Flamengo é uma das melhores do ano, talvez a melhor sob o comando do Flamengo, no caso. Isso já é talvez a melhor sob o comando do Sampaoli, a gente já coloca como algo fora da curva, não era regra. Não é que ontem a gente sentava aqui, quem apostou no Flamengo é esperto, quem não apostou é burro, que não tá vendo o óbvio. Não, porque o Flamengo, a régua do Flamengo a gente não sabe para onde vai. Ontem ele confirmou e verbalizou, através de Sampaoli, que esse time se mobiliza mais em Copas. E através da mobilização, ontem teve um trabalho muito claro. Ontem o primeiro tempo, o Sampaoli virou e falou, sei o que o Renato faz, porque já tinha feito no Maracanã, naquele 3-0, é uma característica dele. Eu vou acabar, eu vou controlar o jogo com a posse, eu vou arrastar essa defesa, eu vou arrastar esses encaixes para cá, eu vou ter espaço para jogar. Então, ontem a gente viu um Flamengo diferente do que a gente tinha visto. Então não dá pra dizer que isso aí é a regra normal e quem não sabia disso não sabe de nada. Isso era assim com o Jorge Jesus, naquele período lá que você já sabia que o Flamengo estava melando, em 2019. Você sabia, é muito difícil. Esse quarteto mágico ofensivo do Flamengo, que é histórico de 2019, que ontem a gente viu em campo, e você já vê, por exemplo, o Bruno Henrique e Gabigol num dos gols, já como é que é o entrosamento, a química que tem entre eles, como funciona. É uma das razões pelas quais eu tô falando que o jogo de ontem no Flamengo lembrou o Flamengo do Jorge Jesus, de 2019. E não é porque eu sou advogado do Sampaoli, não. Mas o Sampaoli ontem foi muito o que é o Sampaoli da carreira dele. Mas ontem ele tem altos e baixos na carreira dele, tem goleadas a favor, goleadas contra, só que o domínio, o controle do jogo passa muito por ele também. Mas você viu então, o que era ontem? Desculpa, você fala 2019, acho que é importante. Você viu o que foi o Flamengo ontem e que não tinha sido? O Flamengo ontem parecia o de 19, porque é o que a gente brincava até ontem aqui. O quarteto estava em campo sábado. E aí esquece mobilização, ou se está mais ligado ou não. Sábado foi até um quinteto. Estava em campo sábado. Um quarteto travado, passivo, sim, se movimentando um pouco. Ontem era isso aqui, ó. Pá, 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 pá. O Gabigol tem uma bola que ele está na esquerda, o Felipe Luiz tem uma bola que ele está colado no Wesley na direita, o Arrascaeta está puxando por dentro, o Vitor Hugo está quase que como um auxiliar ali do Arrascaeta no ataque, sabe? O Everton está vindo quase que articulando uma movimentação constante, uma troca toda hora, o Bruno também se mexendo, uma movimentação constante. Para quê?
para confundir a defesa do Grêmio. E quando você confunde, lembra 2019, e aí a coisa flui. Você vai achando espaço, o cara vai se movimentar, vai se deslocar, se for encaixe de marcação, vai receber. E aí tem a inteligência, que é o que o Praz fala. Não basta, sabe, querer fazer isso inteligente. Tem a técnica e a inteligência. Aí lembra 2019. Só que com o próprio Sampaoli, em alguns momentos, não tinha essa troca constante. Você tinha um jogo que o Gerson circulava e criava muito bem. Você tinha um jogo que o Arrascaeta circulava e ele criava muito bem. Você tinha um jogo que o Arrascaeta e o Everton criavam. Esse quarteto de movimentação constante, eu particularmente vi a melhor formação com o Sampaoli ontem. E você também, um tempo atrás, você não tinha o Bruno. O Bruno volta há pouco tempo. O Arrascaeta então, começou mal o ano. Não é que é só colocar os 4 que aí vai dar certo. O Gabigol teve problemas, o Bruno Henrique lesão. E outra coisa, para não falar só de 2019, o Wesley tá jogando muito. O Fabrício Bruno fez uma partidaça. Tô falando caras ontem foi a melhor partida do Wesley. Muito bem. Não vinha sendo Tá bom, mas assim, a melhor partida dele até caras que não eram. Eu exaltei o Felipe Luiz, que fez uma partidaça. Ele joga mais que o Davi Luiz hoje. Felipe Luiz é remanescente de 2019, mas tô citando outros jogadores, Thiago Maia, Fabrício Bruno, Wesley, que se encaixaram muito bem, que estão muito bem nesse time. É duro você ficar fazendo comparação peça por peça. Rafinha, Wesley, Fabrício Bruno, até porque Rodrigo característica, Caio. vamos dizer, o Rafinha pro Wesley... O Sampaoli foi contratado porque ele é um técnico capaz e que tem vocação ofensiva para repetir o que o Flamengo do Jesus fez. E vou falar aqui uma coisa que pode chocar muita gente. Ele ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Ele pode fazer a tríplice coroa. Se o Flamengo do Sampaoli ganha a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, vai ter gente que vai falar o Flamengo de 2023, no final das contas, é melhor do que o Flamengo de Jesus, porque ganhou uma tríplice coroa. Não tenha dúvida, porque tríplice coroa nenhuma equipe na história conseguu fazer. Ninguém conseguiu. Fora a possibilidade que o Jesus não conseguiu de ganhar um Mundial. Eu acho muito difícil... o Manchester City do Guardiola é muito complicado para qualquer time. Por exemplo, setembro, desculpa para você falar. Setembro, por exemplo... Setembro, você tem, no início de setembro... início não, A decisão da Copa do Brasil é em setembro. 17, 24, domingo. Você tem final. É por aí. Você vai bater. Essa final, você vai bater com quartas de Libertadores. Você vai bater com o sprint que você deveria estar no Brasileiro. Talvez esse calendário fique cruel demais. Eu acho que potencial todo mundo concorda que o Flamengo tem. Aí que entra, aí o calendário fica cruel entra o que o demais. Bubu falou lá da escolha ano passado, que o Flamengo, no jogo contra o Palmeiras, não fez a escolha de jogar com o time titular, porque ali ele abriu mão do Brasileiro. Mas a gente vai trabalhar no si, né? Se ele tivesse ganho aquele jogo, ele poderia continuar na disputa pelo título. Mas se ele vai com o time titular naquele jogo, quem te garante que a performance pro jogo da Copa do Brasil ou do outro seria igual? E aqui contra o São Paulo, qual é a frase do São Paulo? Eles se ligam mais nos jogos de Copa. Queria te ouvir disso. Isso pra mim é uma coisa vindo do comandante preocupante, assim, cara. Eu como comandante, me preocuparia. Eu acho que é o diagnóstico dele de uma cultura que vem de dentro. Faria o diagnóstico, não teria problema nenhum em falar, né? Porque aqui às vezes a gente fica criticando muito o que ele falou. Tá correto em falar, só que agora a segunda pergunta é como que tu vai abordar isso? Como que tu vai melhorar isso? Sim. Porque, cara, no altíssimo nível que esses caras jogam, eles são o topo da pirâmide. Não tolera uma mentalidade assim. Se for realmente... porque ele pode dizer assim, não, eles se entregam um pouco mais, não é que eles abram mão do resto. Porque no nível que o Flamengo tá, que o Palmeiras tá, que o Atlético Mineiro tá, que o Grêmio tá, não tem como, cara. Tu não pode aceitar... Isso eu tô falando do jogador. O jogador não pode aceitar uma mentalidade dessa, porque a carreira é muito curta, cara. É muito curta. A gente perde muito mais que a gente ganha. E quando a gente encontra momentos assim, como esse time do Flamengo, de potencial para ganhar, para conquistar, tem que aproveitar, cara. Eu acho não pode... E ainda mais com o grupo que o Flamengo tem. Se ele detecta isso, ele pode gerir, então. Peraí, descansa aí, que eu vi que tu não gosta de dar aquela pressãozinha no jogo do Brasileiro, porque realmente, dizer que é fácil não é. Aqui tu tá olhando, faltam 3 jogos para ser campeão. No Brasileiro, tu olha, faltam 20 e tantos jogos para ser campeão, e dá para recuperar, e dá não sei o quê. Mas nessa do dá para recuperar, muitas vezes não dá, né? Você acha que dá, vai. Tem que ter muito cuidado, tem que ser uma análise. Fez essa colocação, agora tu tem que ser a segunda pergunta. Mas isso aqui é certo? Eu vou aceitar isso? Ou eu vou trabalhar para mudar esse cenário? Daqui a alguns meses eu vou conseguir fazer com que esse grupo entenda que não é. E até porque o grupo tem condições, não é um gruro curto. Não, sim, exatamente. Eu acho que tem gente aí que pode entrar no Brasileiro babando. Por espaço, por posição e tal. Eu acho que a solução... Eu estou de acordo com o Praz. Tanto é que a frase que mais me chama a atenção na coletiva ontem é essa. Porque a gente fica muito no debate. Será que esse grupo escolhe jogo, tira o pé, se poupa no fim de semana para... Porque se você parar para ver, são 10 jogos que só dependem do Flamengo.
10 jogos para você poder beliscar 7 Libertadores e 3 de Copa do Brasil, para você ser novamente campeão das 2 competições. São só 10 jogos, é um caminho mais curto. Isso só depende de você. No brasileiro são 22 rodadas que não depende só de você. Tudo bem, está diagnosticado, eu acho forte a frase de São Paulo, a solução me parece que é, então calma aí, você tem elenco para tal, o Bubu falou, né, time reserva do Flamengo, você tem elenco para tal, muito time da Europa faz isso, só que você não tem essa cultura, e eu acho que é injusto até a gente virar e falar, o São Paulo tem que resolver isso agora. Esse momento do Flamengo vem de tempo. Porque o Flamengo de 21... Se ele detectar isso e fizer esse rodízio e ele perder, nós vamos criticar. Por que abriu mão do campeonato? Não está abrindo mão. O Flamengo de 21 se comportou assim. O Flamengo de 22 se comportou assim. O Flamengo de 23 está se comportando assim. Eu não acho que é o Sampaoli que tem que virar e falar, tudo bem, ele é o comandante hoje. O Sampaoli vai ter que resolver uma coisa que é cultural. A impressão que tem é o caminho mais fácil. Eles correm, eles sabem que tem capacidade de ganhar, se mobilizam, Copa, é o que premia mais, a Libertadores com quase 100 milhões, a Copa do Brasil com 70 e poucos milhões. Eles correm nesse caminho, só que entra no debate do prazo. Mas é um grupo que dá para ter fome de ganhar os 3. Bruno Lage falou só que aí demanda tempo, porque é um treinador que nunca tem mais que 6, 8 meses de trabalho. Como é que ele vai mudar uma cultura? Ele nunca pega o brasileiro inteiro. O ano passado estava bem claro. Qual foi o último treinador? Estava bem claro que ele estava optando pelas Copas. Qual foi o último treinador do Flamengo que pegou um campeonato brasileiro inteiro? O último treinador ganhou o Campeonato Brasileiro inteiro? Você não lembra assim? Não vem. Jesus não foi, Ceni não foi. Não foi. Andrade não foi. Você não lembra, você teria que pesquisar, mas você não lembra o último, talvez o Lucha. Fala de Campeonato Brasileiro. Talvez o Lucha. Campeonato Brasileiro, você está falando. Então, assim, é difícil para o cara também virar e falar, eu vou mudar essa cultura. Porque aí tem o vice-presidente que vai virar e falar que não dá para entrar com esse time B. Tem o cara da organizada que vai pressionar porque ele tem que entrar com o time principal. É muita coisa difícil de mexer. Então, a solução nos parece... dá pra ir com 2 times. O Flamengo com o segundo time bem treinado, o Renato Gaúcho falou ontem que já são 10 pontos. O time A, se jogasse o time A e o time B do Flamengo no Campeonato Brasileiro, os 2 disputariam o título. Eu também acho. O que me espanta é o seguinte, o ano passado ficou bem clara essa opção. Se você analisar que o time B do Flamengo, o time considerado reserva, é melhor do que o time do Botafogo, o que acontece? Por que o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro? Porque o Flamengo está envolvido nas 3 frentes, né, galera? E a gente sabe que existe um favoritismo pelas Copas. A diretoria, eles não falam, eles não revelam, mas tudo indica que a diretoria quer faturar mais e mais. Quem que paga mais? A Copa do Brasil paga mais que o brasileiro, paga o dobro, mais que o dobro. A Libertadores nem se fala, a Libertadores paga mais que a Copa do Brasil. Cara, o investimento que o Flamengo tem, pensando nas contratações bombásticas, né? Cada vez mais o Flamengo traz jogadores renomados, com altos salários. Cada vez mais o Flamengo traz jogadores para impactar o mercado. O Flamengo, na verdade, cara, ele inflaciona o mercado, né? O mercado da bola. Então, assim, pensando no dinheiro, logicamente a diretoria dá preferência para o Flamengo vencer as Copas. O título brasileiro é muito bom, cara. Eu gostaria muito que o Flamengo ganhasse o título brasileiro, mas para a diretoria talvez não seja tão importante financeiramente, né? É mais rentável você ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores do que um Campeonato Brasileiro, pelo investimento que o Flamengo faz, pela receita que o Flamengo pretende resgatar, né? Pretende alavancar neste ano de 2023, bater o recorde do ano passado. O ano passado o Flamengo bateu 1 bilhão e 200. Este ano a régua é mais alta, eles querem bater uma arrecadação gigantesca, maior ainda, né, cara? Então, acredito eu que isso esteja no subconsciente também dos jogadores, cara. Na hora que entra em campo pelas Copas, não, aqui a gente tem que vencer. Aqui é tudo ou nada, né? Vão lá e fazem o que fazem ontem com o Grêmio. O Flamengo jogou muita bola ontem. Se jogasse assim no Campeonato Brasileiro, venceria fácil, né, os jogos, acredito eu, porque ninguém é melhor que o Flamengo no Brasil, nem na América, cara. Se o Flamengo jogasse assim no Campeonato Brasileiro, não tinha pra ninguém. A questão é a seguinte, cara, o que o São Paulo deveria fazer? Será que o São Paulo deveria escalar um time diferente no Campeonato Brasileiro, enxergar que o Flamengo tem um elenco bom, a gente tem 2 times, dá sim para disputar o Campeonato Brasileiro com um time e as Copas com outro.
Mas e o entrosamento? E o tempo de treinamento? Como fazer isso? Aí tá a parte da gestão, né? Eles que teriam que dar um jeito para fazer essa coisa acontecer, sabe, cara? Eu acredito que o São Paulo tá vendo quem tá dando sangue nas Copas e quem tá jogando mal no Campeonato Brasileiro, quem tira o pé. E daí ele tem que dar oportunidade para quem não tá jogando no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro. Põe esses caras para jogar, porque dá para perceber. O Pedro tá entrando mal, por quê? Porque não tá jogando. Quando ele jogava sempre, ele jogava bem melhor. O Cebolinha teve uma fase boa dele esse ano, né? Tava jogando bem. Então, assim, quanto mais o jogador jogar, mais confiança ele vai ter. Então, talvez seja a hora do São Paulo rever isso e colocar um time diferente no Campeonato Brasileiro e esse time de ontem nas Copas. O que você acha? Comente. Você acha que isso é uma boa ideia ou não? Quero saber a sua opinião, tá bom? Valeu, galera. Tamo juntos! Isso aqui é Flamengo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações. Fui!